necessariamente trata das ideias, das atitudes, das ações e propicia o entrelaçamento da vida de uma pessoa com a sua época e com a interpretação dos fatos e das coisas. Então, é parte de construção de um trabalho de vida. Sinto-me profundamente feliz por haver participado dessas buscas naqueles dias já longínquos da minha e da sua juventude. Esse livro, por certo, será um documentário. Principalmente, eu diria que a cereja em cima do bolo da obra é os bastidores do espiritismo. E ele narra acontecimentos que se deram nos porões do espiritismo e que trazem profunda relevância e até para a nossa compreensão do espiritismo, ou pelo menos daquilo que deveria ser o espiritismo. Dando-nos uma linha a ser seguida quando queremos conhecer o movimento espírita verdadeiramente. É um trabalho muito especial e que eu recomendo a leitura. E nesse livro, César nos traz a sua larga experiência. Isso é muito bom para todos nós que somos aprendizes. Perry também é um aprendiz. E é um aprendiz que executa uma tarefa, que executou uma tarefa e que executa até hoje com as suas palestras, com as suas viagens espíritas, enfim. Perry, bem a exemplo de Galileu, ele continua se movendo. É um trabalho admirável. E aí, sem dúvida nenhuma, ficou claro que era necessário fazer um entrelaçamento, né, das várias nuances da nossa existência, desde a valorização da família, dos nossos ascendentes, as experiências profissionais, as experiências espíritas, o conhecimento do mundo. E agora com este livro, nos trazendo grandes reflexões, grandes experiências. Aqueles momentos foram momentos desafiadores. Uma vez que a obra deixa bastante claro alguns tantos desvirtuamentos que se deram na doutrina dos espíritos. Eu diria que o livro é mais do que uma necessidade, é uma obrigação para quem quiser entender o que é o espiritismo e principalmente o que tem sofrido o espiritismo no Brasil. E aproveitem para beber nesta água cristalina das exemplificações e experiências dessa época. Formulo votos do coração e do pensamento para que a obra atinja o seu mistério, consolar, iluminar e historiar as dificuldades, as alegrias, os desafios que constituem o empreendimento em torno de todo o ideal de enobrecimento humano. É por isso que o livro ficou assim mais denso, mais longo, para que reunisse todas essas experiências de uma vida que tem sido relativamente longa já. Amigos que nos acompanham pelo canal Bruno Tavares, nós estamos convidando vocês para nos acompanharem no próximo sábado, às 20 horas, com mais um programa onde Bruno estará dialogando conosco sobre temas do nosso livro Pelos Caminhos da Vida, Memórias e Reflexões. E neste sábado, nós estaremos considerando a questão da imortalidade dupla, ou seja, das pessoas, como aconteceu conosco,
ser considerado imortal por ser membro de uma academia de letras, né? No caso da minha terra natal, Araçatuba, e ser um espírito imortal. Fica aí, então, o nosso convite para o próximo sábado tratarmos da questão do imortal em Araçatuba. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui, como acontece todo segundo sábado do mês, às 20 horas, com o programa Memórias e Reflexões. Sempre na companhia de César Perry de Carvalho, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira e ex-presidente da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, né? Ele foi presidente das duas das maiores instituições espíritas do país. E, portanto, ninguém conhece mais o movimento espírita por dentro do que o nosso querido César Perry de Carvalho. Por isso, nesse programa de memória, de historiografia, então, onde mergulhamos nos subterrâneos do movimento espírita, trazemos aqui o César Perry para contar essas histórias, muitas vezes histórias que a gente só vislumbrou a superfície. O César traz fatos dos bastidores, né? Então, mas na noite de hoje, a gente vai se deter num aspecto da biografia do querido César Perry, né? Sobre a sua imortalidade, né? Eu sou imortal, sou um espírito imortal, né? O César Perry também. Então, a gente vai mergulhar nesse aspecto aí da imortalidade do César Perry, porque acontece que o César Perry é imortal duas vezes. Aí também, mas também, né? A gente vai saber por quê, né? Essa dupla imortalidade do César Perry. Que privilégio é esse, né? Mas será um programa que vai trazer aqui, sim, memória, história, vinculada à cidade de Araçatuba, né? Cidade do César Perry, e que teve lá também um espiritismo pujante. Teve e tem, né? Pessoal, então vamos iniciar o nosso programa levando o pensamento a Deus, agradecendo por mais uma oportunidade de estarmos aqui conversando sobre memória, historiografia, sempre baseado na obra biográfica do querido César Perry de Carvalho, Pelos Caminhos da Vida, Memórias e Reflexões. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Bem, meus queridos irmãos, sem mais delonga, se eu colocar aqui o César Perry de Carvalho para conversar conosco. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com o seu César Perry de Carvalho para mais um programa Memórias e Reflexões. Esse programa tem origem, não é? Através dessa autobiografia do seu César Perry, Pelos Caminhos da Vida, Memórias e Reflexões, quando eu fiz a grande entrevista com César Perry pela primeira vez, seu César me presenteou com sua obra e logo eu vi que tinha um material farto de memória, de historiografia. Fiz o convite a seu César aceitou e a gente está aqui já há muito tempo, né, trazendo memórias da vida do César Perry e do movimento espírita brasileiro. Mas antes, seu César Perry de Carvalho, boa noite. Por onde anda seu César Perry? Eu estou sentindo a psicosfera diferente, seu César Perry. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham como internautas, né, desse canal. É importante, sim, entrarmos mais uma vez nessa forma, né, de conhecermos mais as ações do movimento espírita e de vocês também visualizarem, né, algumas atividades que foram realizadas em nossa trajetória. No momento, no dia de hoje, inclusive, nós estamos na cidade de Barretos, que é uma cidade bastante expressiva do interior do estado de São Paulo, né? Uma história muito boa em vários sentidos, inclusive no movimento espírita, né?
E o objetivo de nós estarmos aqui é atendendo o convite da USE Intermunicipal de Barretos para participarmos da 64ª Semana Espírita de Barretos, ou seja, há 64 anos, neste mês de julho, a cidade conta com uma semana espírita. Essa é a razão de nós estarmos aqui, mas também participando de uma atividade numa grande cidade próxima, também do interior de São Paulo, que é São José do Rio Preto. Seu César Perry, Barretos é deveras conhecida, né, como a capital do rodeio, né? Tem até a famosa festa do peão, né? Só uma pergunta que eu adivinho a resposta, né? O César Perry de Carvalho não admira rodeio, não, né, seu César? Olha, é interessante nós citarmos de que a nossa terra natal, Araçatuba, ela foi considerada a terra do boi, né? Frigoríficos históricos, né, foram montados lá, de caráter internacional, inclusive, nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60, e nós tivemos vários familiares, inclusive meu genitor, envolvido também com a questão do gado. Agora, particularmente, não temos maiores afinidades, não, né, com toda essa tradição. Me diga uma coisa, essa Semana Espírita, a sua agenda, seu César, que tipo de temática o senhor vai levar por aí em Barretos e outras cidades? Olha, coincidentemente, nas duas cidades, eles escolheram o tema, porque eu tenho por hábito não levar um tema pré-estabelecido. Quando me convidam, eu apresento um rol de temas para eles escolherem, de acordo com as necessidades e oportunidades de cada cidade. E, coincidentemente, tanto aqui em Barretos como em São José do Rio Preto, eles escolheram o tema Estados da Alma e o livro Céu e o Inferno. E também, né, participando aqui de entrevistas, né? Por exemplo, hoje nós participamos de uma entrevista num programa semanal, matinal, que se chama Bom Dia, Chico, onde o nosso companheiro Edivaldo Dálio, ele desenvolve sempre estudos, comentários sobre obras do Espírito Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. Essa entrevista vai estar disponível no YouTube, seu César? Já está disponível no YouTube. É só a pessoa procurar Bom Dia, Chico, né? Que você vai encontrar, ou também na associação, no canal Associação Espírita Francisco Cândido Xavier de Barretos. Bom, então, pessoal, logo em seguida a transmissão desse programa, uns 10 minutinhos, eu vou colocar o link dessa entrevista do César Perry em Barretos aqui na descrição. Né? Logo em seguida, uns 10 minutinhos, aguardem, quem quiser assistir a entrevista. Né? Mas, seu César Perry, vamos lá. Né? Veja bem, eu sou um espírito imortal, com a graça de Deus, né? E o Espiritismo ratifica essa imortalidade para a gente, através dos seus princípios. Mas, seu César, aí a gente descobre que o César Pérez de Carvalho é imortal duas vezes, né? Então, que dupla imortalidade, seu César, né? Isso tem a ver, claro, com a instalação, em novembro, né, de 1992, da Academia Araçatubense de Letras, não é? Então, fale-nos isso, César. Quer dizer que o senhor é um imortal também da literatura. Então, veja bem, nós tivemos na nossa vida familiar, profissional, social, em Araçatuba, muita interação, né, com várias áreas da cidade de Araçatuba, da região noroeste do estado de São Paulo. E nessas condições, evidentemente que
entre os nossos colegas da Faculdade de Odontologia, entre os nossos ex-professores, algumas lideranças culturais da cidade, nós sempre tivemos muitos contatos, facilitados por ser uma cidade do interior, não é? E, em função disso, nós estávamos já na faculdade, seguindo a carreira de professor universitário, com grande envolvimento em pesquisa, com mais de 100 artigos publicados, né, de pesquisa, inclusive em revistas internacionais. E no ano de 1987, foi publicado um livro nosso intitulado Cirurgia Bucal. A prática clínica com base na experimentação. Um livro inédito na época, né? E que foi publicado por uma editora acadêmica de São Paulo. Esse livro, inclusive, ele teve muita repercussão, especificamente na nossa área profissional, cirurgia bucomaxilofacial, e ele foi utilizado durante anos seguidos, né? Nos cursos de pós-graduação, na área de cirurgia bucomaxilo, e até hoje, né, ele é uma referência nessa área. Então, em função disso, quando pessoas ligadas à Secretaria da Cultura da Prefeitura Municipal de Araçatuba e algumas expressões literárias e jornalísticas da cidade começaram a planejar a criação, a fundação de uma Academia Araçatubense de Letras, o nosso nome foi um daqueles lembrados. Então, nós participamos de algumas reuniões, né, preparatórias, e, finalmente, ela foi criada, a Associação Araçatubense de Letras, no ano de 1992. E aí nós passamos a integrá-la como membro fundador, né, da Academia Araçatubense de Letras. Me diga uma coisa, o senhor, as credenciais, o senhor escrevia artigos da sua carreira profissional, né? O livro mencionado pelo senhor, mas também, na época, seu César, era escritor já de 4 obras espíritas, né? Sim. E a minha pergunta, a Academia Araçatubense de Letras é uma instituição laica. Certo. Mesmo um peso relativo, mas pesou também as 4 obras espíritas, seu César? Veja, foi tudo em função da nossa atividade como autor acadêmico, né? E na área científica, que para a cidade de Araçatuba era um marco. Esse nosso livro, né, publicado enquanto docente da Faculdade de Odontologia de Araçatuba, da Unesp, veja, era o segundo livro publicado por um professor da Faculdade de Odontologia. Então, ele tem um marco histórico também. Então, essa foi a principal razão. Agora, evidentemente que no currículo, né, em toda a apresentação, constam os livros que eu já era autor. E nessa altura, nós tínhamos um livro de 1975, História do Espiritismo em Araçatuba. Nós já tínhamos também o Dama da Caridade, Benedita Fernandes, né? Nós já tínhamos publicado também o livro Os Sábios e a Senhora Piper, Provas da Comunicabilidade dos Espíritos, né? Pela casa editora O Clarim. E, coincidentemente, no ano, né, em que foi fundada a academia, surgiu um novo livro nosso pela casa editora O Clarim, que é Entre a Matéria e o Espírito. Então, essas obras, elas foram, sem dúvida nenhuma, arroladas, né, no processo nosso por parte da comissão julgadora, né, daqueles que seriam aceitos como membros fundadores da Academia Araçatubense de Letras. Seu César PR, veja bem, né? Na época o senhor tinha 4 obras espíritas, né? Só aqui para o conhecimento do público que nos assiste, né? Hoje, em 2025, quantas obras espíritas, seu César? Nós temos 35 livros publicados,
na condição de autor ou na condição de colaborador e organizador do livro. Bom, muita gente se refere que um livro é como um filho, Sr. César, né? Mas eu queria, né, ante essa obra, que não é uma obra pequena, tá? É uma coleção de 35 volumes já de sua autoria. Sr. César, se o senhor pudesse destacar 3 obras, né, de sua autoria, quais o senhor destacaria? Olha, uma obra que me marcou profundamente foi o primeiro editado pela Casa Editora Clarim, que foi fundada por Carbachuta e Matão. Foi o livro Os Sábios e a Senhora Piper, Provas da Comunicabilidade dos Espíritos, porque ele é resultado de alguns anos de nossa pesquisa e de viagens, né? Que nós fizemos na Inglaterra e a região de Boston, nos Estados Unidos, onde vivia Leonora Piper. Então, ele nos marcou profundamente essa obra. E as outras, nós não poderíamos deixar de citar Epístolas de Paulo, A Luz do Espiritismo, também pela Casa Editora Clarim, e o mais recente, né, o Evangelho com Simplicidade, igualmente publicado pela Casa Editora Clarim. Bom, veja bem, Pelos Caminhos da Vida, Memórias e Reflexões, uma delas, né? Leopoldo Cirne, e São César, Epístola de Paulo à Luz do Espiritismo, que ele destacou aí, uma obra que recentemente o César Perry, né, veio aqui ao Recife, tá? Então, palestrou sobre essa obra realmente maravilhosa, né? São César ainda pretende escrever mais? Né, eu tenho 3 livros em preparação para publicação, E que isso devem, é. que devem sair no final de 2025 ou início de 2026. Olha, o Jorge Risini dizia que o Herculano tinha um vício, né? De escrever, era vício, né? César Perry também tem esse comichão na mão para estar escrevendo. Olha, nós tivemos sempre uma facilidade, né? Desde da época dos nossos estudos, né? No antigo curso ginasial, que hoje corresponde ao, ao módulo 1, né? Do ensino fundamental, e depois o período que nós fizemos o ensino médio, né? Que seria ainda no ensino ligado a parte média, ou ensino médio, ou uma parte do ensino fundamental atual, nós já desenvolvíamos claramente essa tendência de escrever. Então, isso vem desde essa época, né, da nossa adolescência. E isso se acentuou em função da nossa atividade profissional como docente, tendo necessidade de escrever artigos, escrever teses, né? Nós temos 3 teses, né, que nós defendemos: a de doutorado, a tese de livre docência e também a de professor titular. Então, isso sujeito a bancas examinadoras, que no caso das universidades estaduais paulistas, nós passamos aí por grandes desafios na época, né? Pela seriedade, pela capacidade dos examinadores. Bom, e como a gente sabe, Sr. César, né, como reencarnacionista, já, quem faz há mais tempo faz melhor. Provavelmente, né, o César Perry vem escrevendo já desde outras vidas, né? Isso é apenas um contínuo no tempo, né? Pode ser, né? A gente não tem maiores informações, mas tudo indica que essa não é a nossa primeira reencarnação vinculada a áreas do conhecimento. Vamos lá para a imortalidade. Voltando à imortalidade, seu César. Vou lhe fazer uma pergunta de leigo, mas eu não tenho peixe de fazer essa pergunta aqui, né? Nem. Seu César, 15 cadeiras da Academia Araçatubense de Letras, né?
Sua cadeira era a número 4, por qual a número 4? Veja bem, a numeração das cadeiras, ela foi feita considerando a ordem alfabética dos nomes dos membros fundadores. Então, como o meu primeiro nome é Antônio, né? Letra A, então para mim foi destinada a cadeira número 4. Seu César, houve uma cerimônia, não é? Uma bela cerimônia no Araçatuba Clube. Ainda existe esse clube aí, seu César? Araçatuba Clube? Existe sim. Veja bem, como patrono da sua cadeira, o senhor vai escolher Almir Rodrigues Bento. Por favor, quem foi essa personalidade em Araçatuba, Almir Rodrigues Bento? Então, veja, nós escolhemos, inclusive, Almir Rodrigues Bento, pelo fato dele ter sido um jovem espírita em Araçatuba e autor de livros. Almir Rodrigues Bento, ele nasceu em 1918, chegou ainda criança, né, em Araçatuba, e lá ele frequentou escolas, né, que eram, na verdade, propriedades de dois tios nossos, né? O ginásio Araçatubense e a Escola de Comércio Dom Pedro II. Então, ele, em função disso, sendo um aluno destacado, brilhante daquelas escolas, ele já era reconhecido pelos diretores, nossos tios, né? Inclusive, os dois tios proprietários dessa escola patrocinaram, apoiaram muitas atividades dele, considerando a sua intelectualidade. Ele era jornalista em Araçatuba, colaborava no jornal A Comarca, que existe até hoje, e depois frequentando atividades espíritas. A família dele, inclusive, irmãs e irmãos, que nós o conhecemos, né? Conhecemos ainda, eram espíritas. O Almir desencarnou cedo, com 27 anos de idade, já residindo em São Paulo, desencarnou em Campos do Jordão, vitimado por tuberculose, né? E ele era, como jornalista e intelectualizado, ele escreveu alguns livros. Lá em Araçatuba, por exemplo, ele publicou um livro em 1939, chamado Estranho Idioma. Depois, ele escreveu um livro intitulado Sol, em 1942. E é nesse livro que tem a apresentação de um membro na época, Academia Paulista de Letras, depois foi membro da Academia Brasileira de Letras, que é o poeta Menotti Del Picchia, né? E escreveu também um livro, Canto do Homem Novo, esse de 1944. Inclusive, ele, nesses livros dele, ele, na apresentação, ele fez, justamente no livro inaugural, que é intitulado Estranho Idioma, é dedicado aos nossos dois tios proprietários da escola, né, em homenagem a ele. E é interessante que ele escreveu um poema, né, no livro Sol, que esse poema ele colocou o nome grego, né, metempsicose, mas na realidade toda a tônica, né, do poema é reencarnação, né? Não tem muito a ver com o conceito clássico de metempsicose. Ele usou a palavra aí de origem grega apenas. Então, ele deixou transparecer, né, nas atividades dele, essa sua convicção espírita, né? Isso é muito significativo. Por isso que nós resolvemos homenageá-lo. Mas em Araçatuba tem uma rua, inclusive, né, antiga, com o nome de Almir Rodrigues Bento. E hoje ele é o patrono, né, da cadeira número 4 da Academia Araçatubense de Letras. Seu César, bastante jovem, 27 anos já,
mas tinha uma obra com a apresentação do grande Menotti Del Picchia, né? E esse poema aí, Metempsicose, né? Revelando a sua crença na reencarnação, embora Sim, de Pitágoras, é só o nome, né, São César? É só qual o nome? o metempsicose, né? É, Mas vamos lá, daqui a pouco eu vou voltar essa cadeira número 4 aí, ao dia de hoje. Mas, São César, quando é instalada a Academia Araçatubense de Letras, tá? O senhor estava de mudança para São Paulo, né? Quando ela é instalada, o senhor já está lá em São Paulo. Me diga uma coisa, né? O senhor verdadeiramente frequentava a Academia Araçatubense de Letras? veja bem, quando ela foi instalada em 1992, nós já residíamos em São Paulo. E a gente tinha completado o cargo, né, os encargos como pró-reitor de graduação da Universidade Estadual Paulista e tínhamos assumido uma atividade, um encargo de pesquisador associado da USP, Universidade de São Paulo. Mas mesmo assim, uma vez por mês, nós passávamos alguns dias de uma semana em Araçatuba, para manter vínculo com as nossas atividades de docência, né, junto à Faculdade de Odontologia, e mantínhamos também vínculo com o curso de pós-graduação, porque nós tínhamos alguns pós-graduandos orientados nossos. Então, mensalmente, nós íamos a Araçatuba. E nessas ocasiões, sempre que coincidisse, nós estávamos presentes também em reuniões da Academia Araçatubense de Letras. E o senhor, mesmo em São Paulo, sempre contribuía com artigos para a academia? Sem dúvida. Nós encaminhávamos artigos para a revista Plural, que era a revista oficial da Academia Araçatubense de Letras, e em vários desses artigos, inclusive, com uma tônica espiritualista, né? Para fazer jus ao patrono da nossa cadeira, que era Almir Rodrigues Bento. Mas nós contribuímos também com 2 jornais da cidade, como articulista, a Folha da Região e o jornal A Comarca. Então a gente mantinha uma presença literária, né, vamos assim dizer, com a nossa terra natal. Bom, em 96 vai vir a Lume um volume seu, Visões de um Araçatubense, uma coletânea de artigos. Seu César, eu queria que o senhor falasse sobre esse volume, esse seu livro, mas ele está vinculado a uma máquina criada por um irmão seu. Foi mais ou menos isso aí? Então, veja, esse livro, esse volume Visões de um Araçatubense, nós selecionamos vários artigos que nós publicamos nos 2 jornais citados da cidade, A Comarca e Folha da Região, justamente para mostrar aspectos, né, da cidade de Araçatuba nas suas várias nuances, né, históricas, sociais, culturais, científicas, e estão presentes nesse volume Visões de um Araçatubense. O nosso irmão Aldo Luiz, ele era proprietário de uma empresa, na época, chamada Faxpress, e que tinha adquirido, na época, realmente um equipamento super moderno que fazia edições, né, de livros, e estreou com esse nosso Visões de um Araçatubense, e que foi, evidentemente, lançado lá na cidade, né, no ano de 1996. Me conte uma coisa, seu César, esse seu irmão Aldo ainda vive aqui na Terra? Sim, é nosso irmão caçula. A Sula. É, Que idade ele tem hoje, seu César? 60 anos. Meu Deus do céu, quer dizer que quando o Aldo nasce, o senhor já tinha 17 anos de idade, né? Sim, sim, é uma diferença muito grande entre eu e ele, né? Mas com outros irmãos aí de permeio.
Coitado desse menino, né, seu César Pérez, né? Deve ter sofrido na mão do irmão mais velho. Estou brincando. Seu César, o Aldo, hoje em dia, ele é espírita também, feito o senhor? Sim, os nossos 4 irmãos, nossos 3 irmãos, nós somos todos espíritas. Bom, seu César, por fim, vai chegar o momento que o senhor compreendeu que seria melhor o senhor já em Brasília, né? Vamos lembrar aqui que o César Pérez foi presidente da Federação Espírita Brasileira. O senhor, em Brasília, o senhor compreendeu que seria melhor desistir da cadeira número 4 para abrir uma vaga para um residente em Araçatuba. Foi isso mesmo? E é uma decisão difícil para o imortal, senhor César, abrir a vagância da sua cadeira? Não, eu não considero uma decisão difícil, não, porque eu considero, na realidade, que os cargos e encargos são todos passageiros. E a gente tem que aprender a compartilhar e dar espaço, né? E não apenas ficar sentado, vamos assim dizer, anos e anos a fio no mesmo cargo, no mesmo encargo, sem dar oportunidade a outros. Então, em função disso, é que nós, já residindo em Brasília e com vários outros compromissos e mais à distância, nós achamos melhor apresentar uma carta de afastamento, que foi aceito, e em função disso, nós ficamos sendo considerados membros honorários, né, da Academia Araçatubense de Letras. Mas quem vai a Araçatuba, né, tem lá uma galeria dos membros fundadores, né, que é o nosso caso, e atualmente membro honorário da Academia Araçatubense de Letras. Bom, aí novamente, seu César, uma pergunta da minha ignorância, não é? O senhor vai se afastar. Quem é o titular hoje da cadeira número 4, seu César? Olha, hoje é uma pessoa ligada ao jornalismo também, ali da cidade. Membros da academia, nós temos vários professores, jornalistas, alguns médicos, inclusive, né, que também se dedicaram à literatura ou como articulistas, mas principalmente no conjunto há muitos professores, né, uma característica de uma cidade do interior. Me diga uma coisa aí, a pergunta da minha ignorância, né? O senhor se afastou, mais uma vez imortal, sempre imortal, seu César? No conceito da academia, sim, né? No nosso conceito, a imortalidade real é a do espírito, né? Que é eterna. Bom, mas mesmo no conceito da academia, que imortalidade seria essa se não permanecesse imortal, né, seu César? Pois é, exatamente. Seu César, deixa eu explorar aqui agora, né? Que me ocorre de fazer umas perguntas ao imortal da Academia Araçatubense de Letras, né? Eu nunca tenho ocasião, acho que não vou ter, de lhe fazer perguntas assim. A gente sempre conversa sobre suas obras espíritas, as obras dos grandes médios, grandes autores, né? O César Pérez de Carvalho. Quais são, um ou mais, não é? Quais são os autores da literatura universal mais importantes, não é? Para a tua formação cultural, sua formação cultural, seu César, que impactaram muito sua formação? Veja, eu tenho que considerar o seguinte: quando ainda nós estávamos no curso primário, né, com 10 anos de idade, nós já éramos leitores assíduos, né, de obras que nós dispunhamos em nossa residência. Então, nos chamou muita atenção uma coleção de história da civilização de Will Durant, traduzida para o português. E uma outra também, menor, de história da civilização, mais voltada para
a jovens. E como nós sempre estivemos muito vinculados, né, à história da Europa, dos Estados Unidos, desde a infância. Então, nós líamos muito essas obras. E outra coleção que nos marcou profundamente foi quando nós recebemos de presente dos nossos genitores, ainda, né, no 4º ano do curso primário, com 10 anos de idade, a enciclopédia Lelo, que é edição da tradicional livraria editora Lelo de Portugal. E é interessante que lá nós dávamos muito valor ao volume, que tinha um volume do abecedário, do significado das palavras, alguns volumes, mas tinha um volume vinculado à história, a vultos, a episódios, a frases latinas, né? E era esse o nosso foco de leitura também nessa fase da final da infância e início da adolescência. Então, eu diria que essas obras nos marcaram muito e elas abriram campo depois para o trabalho voltado, inclusive, à literatura espírita, né? Porque ainda na adolescência nós lemos O A Caminho da Luz de Emmanuel, por isso que nós não compreendemos, porque a gente já, por conta própria, estudávamos história, né, da civilização. Então foram obras que nos marcaram muito. Seu César, eu fico contente porque eu me formei em geografia, não foi em história, mas eu li o Will Duran, não é? E o seu César cita o Will Duran aqui. Mas, meu amigo, eu vou lhe fazer uma pergunta, eu vou forçar um pouquinho a barra, né? O querido Monteiro Lobato diz que todos procuram um livro como se fosse a sua casa, para morar dentro desse livro como se fosse sua própria casa, né? Para surpresa geral, para muita gente, o Monteiro Lobato diz que o livro, que é como a casa dele, é a grande síntese do italiano Pietro Baldi, né? Ele disse: encontrei o meu livro. Mas, claro, né, todo mundo tem esse livro da sua vida. Aí, seu César Perry, claro que eu vou abrir o leque, né? Eu não estou falando dentro da literatura espírita, o livro dos espíritos, né? Ou outro da Lavra de Kardec, mas da literatura universal. Qual é o livro da vida do César Perry? Aquele livro que na sua juventude, o primeiro livro que foi como um mar revolto nas ideias do César Perry, que modificou o seu caminho. Foram esses que eu citei, voltados à história da civilização e notadamente à história da Europa, dos Estados Unidos. Eu não era afeito a literaturas tipo romance, nada disso, e nem ficção. Nunca fui ligado a esses temas. Seu César, o senhor falou sobre a Revolução Americana, né? Quando era mais jovem, eu admirava muito a Revolução Francesa, né? Depois, quando eu amadureci, eu admiro mais a americana, né? Para o senhor, qual é a mais importante, que deixou um legado de princípios mais importantes? As duas? As duas, porque tem, na verdade, alguns focos diferenciados. A Revolução Francesa, ela é um marco na história. Então, eu separo a proposta idealística da Revolução Francesa é uma. O período do terror que aconteceu depois é outra coisa, é a total degenerescência de todo o processo idealístico que animou a Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, eu separo a Revolução Francesa do período do terror. E a Revolução Francesa, ela provocou impactos, né, no meio político, social e cultural, em Coimbra, né, na Universidade de Coimbra, e, em consequência disso, provocou influências no Brasil e provocou influências nos Estados Unidos. Então, todo esse processo, né, que já estava se desenvolvendo nos Estados Unidos, que levaram
a independência americana também tinha muita vinculação com aqueles momentos prévios, né, da Revolução Francesa. Agora, se a Revolução Francesa chamou a atenção para os direitos do homem, não é? E a Revolução Americana, ela deixou muito clara, mais clara, assim, no período curto de tempo, a ideia republicana, né? No período mais recente, né? Independente das ideias de república lá da Grécia. Então, isso, são dois momentos bastante significativos que eu acho que eles estão interligados, né? E ambos deixam reflexos positivos. Bom, e a última pergunta, fazendo uma interseção, não é, da cultura humana com o espiritismo. Seu César Perry, no finalzinho da obra A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel, o senhor há de lembrar, com certeza, ele diz assim, que chegará o momento que a superioridade europeia desaparecerá para sempre e a Europa entregará o seu patrimônio cultural e espiritual para a América. Não é? Seu César Perry, o senhor, não é? Dentro desses dois conhecimentos, né? O conhecimento da cultura humana e da cultura espiritual, como é que o senhor vê, né, essa herança cultural da humanidade com vistas ao porvir? Veja bem, Emmanuel, ele fala que chegará o tempo. Quando fala chegará o tempo, a medida de tempo no sentido espiritual é completamente diferente da medida do tempo aqui do nosso encarnado. Então, é isso que ele está se referindo, é que as Américas, né, elas foram formadas por colonizações europeias. A cultura, a tradição, basicamente veio de lá. Outros povos que aqui chegaram, né, além dos nativos, também deixaram a sua influência. Mas nós não podemos deixar de citar que a intelectualidade brasileira, por exemplo, até a primeira metade do século XX, era naturalmente de influência francesa, portuguesa e italiana, né? Agora com um forte matiz da cultura francesa. Nessas consequências, hoje nós vemos aí que claramente a base cultural da Europa, ela é nas três Américas, mas sofrendo adequações e inter-relação com cultura de outros continentes. Essa é uma característica, né, que a gente nota aqui nas três Américas. Então, sem dúvida nenhuma, as Américas, elas terão no futuro, né, não é agora, não é na próxima década, como as pessoas ficam imaginando. A minha pergunta foi com respeito ao porvir. Não falei década, né? Com relação ao porvir, exatamente. A base, ela está sendo transferida, sim, né, para as Américas, né? E chegando agora também várias influências, notadamente asiáticas, né? Além daquelas africanas que já existiam. Então, por isso é que o Brasil, o Canadá, por exemplo, os Estados Unidos, embora muita gente lá não reconheça isso, é uma amálgama, né, vamos assim dizer, de várias culturas e de várias tradições e de vários povos. Seu César, para encerrar mesmo agora, eu sou aqui do Nordeste, né? O espiritismo aqui, a coisa da caridade, da beneficência, está muito vinculada. O senhor conheceu minha casa espírita, que é um lar geriátrico também. Seu César Perry, amai-vos, instruí-vos. A orientação do Espírito de Verdade, espíritas, amai-vos, instruí-vos. Né? O lado da beneficência, da caridade, não é? Esse lado social muito importante. Mas na noite de hoje,
devido ao assunto aqui tratado, como é que o senhor vê essa necessidade do movimento espírita? A gente precisa se instruir na cultura correta, bem direcionada. Como é essa necessidade que o senhor vê para o movimento espírita, do instruir-vos? Veja bem, nós temos que considerar que cada pessoa é um indivíduo, cada caso é um caso. Aqueles que têm essa possibilidade é importante porque podem trazer contribuições para o movimento espírita. É o caso, claro, de Herculano Pires, né? Filósofo de formação, uma grande experiência intelectual e como jornalista, que fez a elaboração de algumas obras marcantes, com base no conhecimento que ele adquiriu no campo da intelectualidade, junto à fundamentação espírita, né? Haja visto o livro dele, O Espírito e o Tempo, e o Ser e a Serenidade. Então, é um exemplo disso. Agora, sem dúvida nenhuma, nós temos que entender a diversidade, né? Nós encarnados, que há pessoas que têm mais afinidade dentro da seara espírita com as atividades do conhecimento, da cultura espírita, outros mais afinidade com as questões envolvidas, né, no atendimento das necessidades da comunidade. Agora, não são coisas inseparáveis, não. É isso que a gente tem que levar em consideração. Eu acho que a teoria e a prática, elas têm que estar sempre próximas, né? Então, se nós ficarmos apenas na superficialidade ou elitizando o conhecimento, nós perdemos o contato com a base, com a realidade. Então, essa interação nós consideramos indispensável. Bom, encerramos aqui com essa orientação do seu César, né? Juntar a filosofia ao cabo da enxada, não é? Sempre. Meu querido seu César Perra, então, boa festa do peão, não é? Boas palestras aí, não é? Em Barretos, né? Que tudo ocorra bem. Eu peço, como sempre faço, seu César, para o senhor fazer a prece final. Sem dúvida. Vamos então agora agradecer mais essa oportunidade que tivemos de dialogar sobre assuntos do momento à luz do Espiritismo e rememorando também alguns vultos, alguns momentos significativos da nossa existência corpórea, da nossa visão espiritual, e rogando a espiritualidade aos nossos benfeitores que nos deem lucidez, que nos deem fortalecimento para mantermos sempre atenta a nossa consciência, a nossa realidade de espíritos imortais. Pedimos assim que as bênçãos dos mensageiros estejam presentes na casa dos humildes, junto ao Bruno, junto a todos os internautas que nos acompanham, junto aos nossos lares e familiares. E que assim seja. Bom, meus queridos amigos, então, mês que vem estaremos aqui com César Perry mais uma vez, com mais um Memórias e Reflexões. Dedico esse programa à minha mãe Eva, espírito imortal que habita a vida espiritual. Seu César Perry, não é? 2-1, sempre para o senhor, né? 2 vezes imortal, viu? Então, parabéns. Tudo de bom. Obrigado. Muita paz. Um abraço a todos.